Olá pessoal, tudo bem? Sou Paulo Bertoni, sou psicólogo comportamental e hoje eu vim falar aqui para vocês sobre o suicídio, tá? É um tema bastante complicado que merece uma atenção especializada e eu vou tentar aqui falar um pouco para vocês sobre algumas experiências que eu tive em consultório com pacientes que apresentavam esse tipo de problema, tá? A primeira pergunta que todo mundo me faz coerentemente é o porquê. O que leva uma pessoa a de fato cometer ou mesmo considerar a morte, considerar uma atitude tão extrema como o suicídio. Eu acho que a gente precisa entender, primeiro de tudo, a primeira possibilidade que a gente sempre tem que considerar é as pessoas que vêm com esse relato ou que vêm até com tentativas anteriores de suicídio, são pessoas que muito provavelmente estão sofrendo muito. Muito provavelmente tem problemas que elas não estão sabendo resolver, que elas não estão conseguindo lidar e que elas não veem muita esperança na resolução. Então a morte seria uma forma de acabar com esse sofrimento, seria uma forma de fugir dessa dor que ela está sentindo, tá? Então, antes de mais nada, a gente precisa considerar essa hipótese, essa possibilidade de haver de fato um sofrimento muito grande. Porém, existe também uma segunda possibilidade, que é a questão dos ganhos secundários que vêm à medida que a pessoa fala sobre o suicídio. Como assim? Quando a pessoa começa a dizer que ela considera a morte ou de fato começar a tentar produzir a própria morte, ela gera muita preocupação no terapeuta, na família, nos amigos, nos colegas e assim por diante. E todo mundo passa a dispensar um cuidado especial para aquele paciente. Né? Todo mundo passa a prestar uma atenção especial, um carinho, um afeto, uma preocupação, além do comum, gratificações essas que geralmente o paciente não consegue produzir de outras formas mais saudáveis na vida normal dele. Então, à medida que ele começa a viver, entre aspas, aí, a questão da morte, ele começa a ter também acesso a algumas gratificações, algumas coisas boas que são raras na vida dele. Então, essa ruminação acerca da morte, muitas vezes ela pode ficar bastante tempo mantida em função desses ganhos secundários. Uma terceira possibilidade que eu vejo também são pessoas que querem passar uma mensagem e causar um impacto nas outras, ou em algum grupo, enfim, com a própria morte ou com um relato sobre a morte. Então, são pessoas que, através da morte, elas querem dizer que elas deveriam ter sido mais respeitadas, que elas deveriam ter sido mais consideradas, que tal pessoa fez algo muito errado, então ela tem que ser punida, tem que ser responsabilizada por aquela morte que está acontecendo, por aquele sofrimento todo. Então, muitas vezes, a morte também tem a ver com a pessoa querer se comunicar. Não só o suicídio em si, mas as tentativas de um relato sobre o suicídio, muitas vezes tem a ver com a pessoa querer passar uma mensagem para os outros, e uma mensagem que ela não consegue passar normalmente, que as pessoas não estão conseguindo entender. Então, essas três possibilidades, claro, cada caso é um caso, existem particularidades, mas eu acho que essas três possibilidades são as mais comuns na minha vivência acerca do tema. Tá? Tratamento. Gente, suicídio, relato sobre suicídio, ideação suicida, como vocês quiserem chamar, é um tema muito perigoso, não é tema para amadores. Muitas vezes as pessoas querem ajudar e acabam atrapalhando mais. Então é preciso sim um tratamento adequado que envolva o paciente, que envolva orientação à família e que muitas vezes envolve também o auxílio dos médicos psiquiatras e as medicações psiquiátricas, tá? Uma vez que a ideação suicida, ela
está presente em praticamente todas as psicopatologias em nível mais sério, né? Seja um transtorno de personalidade, seja uma depressão, um toque, a gente sempre está em contato com pessoas que consideram essa possibilidade, tá? Então é muito importante um tratamento adequado. O que eu costumo me perguntar, costumo pensar logo de cara quando eu me deparo com um paciente como esse, com uma situação como essa. Primeiro de tudo, quais são os problemas que essa pessoa tem que estão ajudando ela a pensar dessa forma? Quais foram as decisões que ela tomou que podem, ou que ela tem tomado, que podem estar auxiliando a coisa ficar numa gravidade tão intensa? O que ela está fazendo ou deixando de fazer que pode estar prejudicando a melhora dela? O que as outras pessoas podem estar fazendo ou deixando de fazer que também gerando aí uma influência nesse quadro? As minhas intervenções, elas terão qual função? Em que momento elas têm que acontecer? Com que velocidade, com que intensidade eu preciso conduzir a terapia para aquele caso? Veja que são questões aí muito complexas que precisam de um carinho bastante especial e a gente precisa de um processo terapêutico acontecendo para ir achando essas respostas, né? Quais habilidades essa pessoa vai ter que aprender? O que ela já sabe fazer? O que ela já tentou? Como que eu vou ensiná-la? Qual é o método que eu vou usar? Enfim, então você vê que não é fácil mesmo, mas tem jeito e a gente pode tratar tendo uma atenção adequada e tendo a adesão do paciente e da família ao tratamento, tá bom? Se vocês tiverem qualquer outra dúvida, qualquer outro pedido, coisas do tipo, podem escrever aí embaixo nas redes sociais, a gente está sempre por aí e vamos responder nos próximos vídeos, tá bom? Estamos à disposição, terapia presencial, terapia online, dependendo de onde vocês estiverem, é só me procurar. Um grande abraço e até a próxima.